Diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vamos orar? Senhor, nós estaremos agora, Pai, meditando na sua palavra, no teu evangelho, que ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa caminhada. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, traga caminhos à nossa fé, para que a gente possa compreender o teu desígnio e a tua vontade sobre nós, para que a gente possa andar, Pai, de maneira perfeita, de maneira coerente com a tua palavra. Estamos vendo neste tempo, Senhor, muitos segmentos cristãos, Deus, alheios, Deus, à verdade da tua palavra. E Deus, e nós compreendemos que isso não é algo difícil de acontecer. Se nós sairmos da posição de humilhação diante de Ti, de humilharmos a nossa mente, humilharmos a nosso intelecto, e se nós quisermos, Deus, fazer inserções daquilo que, Senhor, que julga o nosso coração ser melhor, nós traremos distorções para a Tua palavra, e não será mais um alimento puro. Então, Deus, nos sustenta com a pureza, Senhor, da Tua palavra. Nós te pedimos, sustenta a minha vida. Toca, Senhor, na minha mente, nos meus pensamentos. Também toca, Senhor, nos pensamentos e na mente de toda a igreja, para que todos nós possamos ouvir, Deus, a luz do Teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se. Eu resolvi chamar essa mensagem de árvores que andam. Eu não sei se pode ter causado estranhamento, pessoal da igreja, lá no grupo, né? Até porque essa imagem aí, geralmente agora eu faço essa imagem assim com o GPT, porque ele cria a imagem. E quando eu fiz essa imagem, me lembrou do filme, acho que do Senhor dos Anéis. Tem uma parte que as árvores começam a lutar, né? E eu falei, acho que ficou meio parecido. Mas tudo bem, mas não é do filme do Senhor dos Anéis. É, de fato, relacionado a esse momento e a essa fala deste homem. Quando Jesus toca nele, Jesus realiza esse milagre de uma forma diferenciada com esse homem, passando saliva, né, no seu olho. E aí, quando Jesus pergunta se ele está vendo, não há uma cura total. E ele diz assim: eu estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Então, demonstrando que na verdade ele estava enxergando tudo embaçado. Não foi uma cura total. E aí muita gente, principalmente as igrejas que se firmam muito na questão de cura, olham para esse texto e acham conforto para alguns tipos de milagres estranhos, né? Uma vez eu vi uma igreja, que a ética não me permite dizer que foi no R.R. Soares, mas a senhorinha estava assim, ó, sem colocar a mão, o pé, não aguentava botar o pé no chão. Aí ele orou e repreendeu em o nome de Jesus. Aí ela botou a ponta. Esse culto eu vi. Aí ele falou: tá vendo? Deus já operou o milagre. Porque ela nem encostava, agora ela bota a ponta. Aí ele se baseou nesse texto. Aí aquela senhorinha foi para casa, assim, ó. Aí ele falou assim: a igreja pode agradecer a Jesus, porque ela está mancando agora e antes ela nem mancava. Se olha para esse texto e sente o conforto de achar que uma pessoa
pode ter uma cura não parcial. E aí, olhando para isso, a gente pode ter essa impressão que não é antibíblico, que a pessoa não seja curada totalmente na hora. Só que a gente precisa fazer uma leitura maior. No Evangelho de Marcos, quando Jesus opera a cura, em 41 vezes, quando acontece a cura, há a expressão "e imediatamente foi curado", e imediatamente foi liberto. Em 41 vezes, Marcos, aparece a palavra imediatamente. Aqui é o único milagre que é diferenciado. É o único. No mínimo, deve nos colocar em estado de uma atenção maior. Por que só esse milagre? Por que só para esse homem, Jesus, teoricamente, não conseguiu fazer uma cura integral? Por que Jesus precisou fazer uma cura em 2 etapas? Será que lhe faltou poder? Será que ele dependia da fé da pessoa e essa pessoa não teve essa fé? Vamos caminhar no texto e a gente vai conversando e olhando para o texto de uma forma mais coerente possível. Bem, lá em Marcos 8, versículo 23, o fato é, a cura desse homem, sim, acontece em 2 estados. Isso eu não estou negando. O texto é claro. Ele era cego e de repente a vista dele se abre, ele começa a ver embaçado. Eu já vi, não presenciei muitos milagres. Por exemplo, nunca presenciei ninguém ressuscitar. Mas eu já contei aqui para a igreja faz bastante tempo. Nós, lá na Taquara, presenciamos uma cura de um cego. Lembra do seu Altamiro, né? Como é que foi a cura desse cego lá no culto? Foi um domingo de manhã, um culto de ceia. E nós estávamos tocando. Aí a gente trouxe um rapaz da igreja de Caxias para pregar. Era um amigo nosso. E aí chegou um irmão da igreja, que já até falecido, o senhor Nelson, com esse senhor, cego, e com uma bolsinha. E na bolsinha estava escrito assim: "Não toque no que é santo". Porque foi uma bolsinha que ele recebeu em alguma igreja para ele ofertar. Sabe aquela ideia? Opa, ofertou, não pega de volta. Porque eles levaram a bolsinha para casa para botar o dinheiro. E aí esse homem tinha nascido cego. E o irmão Nelson, lembra que ele estava muito transtornado. Ele: "Pastor, isso é absurdo, que não sei o quê". Porque o pastor dessa igreja, que a gente não sabe qual é, disse assim para esse senhorzinho que tinha ido para lá, para essa igreja com um grupo de pessoas: "Traga aqui domingo uma oferta e Jesus vai te curar por conta da tua oferta". E aí ele relatou para nós que os filhos deles, aí ele não tinha um grupo para levar, e ele pediu aos filhos que o levasse. Só que os filhos, obviamente, acho que nem eram crentes, não o levaram, e ele foi pedindo ajuda, colocaram ele no ônibus, ele desceu na Taquara, se perdeu. E aí nisso que ele se perdeu, esse irmão da igreja o encontrou e levou ele para lá. Aí eu perguntei: "O senhor é da onde?" Ele: "Sou da Vila São Luís". Aí eu falei: "Pô", e a gente achou isso uma benção. Falando: "Tudo bem, a gente está com uma pessoa que era o Magno que ia pregar nesse dia lá". Não, quem pregou foi o pastor Gilberto, só que o Magno que levou ele. E ele morava numa rua atrás do Magno. Olha que coisa, Rafael, olha que coisa louca. Estou falando com eles porque eles são de Caxias, eles têm um entendimento melhor do que a gente está falando. E aí ele estava lá. Aí eu falei: "Não, senhor Camilo, esse pastor errou com o senhor. Jesus jamais cobrou para curar. Se ele quisesse curar o senhor, ele teria curado. Isso não tem na Bíblia". Aí foi quando ele falou: "Mas eu nem nunca li a Bíblia. Eu nasci cego". Aí eu falei: "Fica aqui, porque depois da ceia lá tinha um almoço, tá?" Aí eu falei: "Só almoça com a gente, e tem um pessoal aqui de Caxias, eles vão voltar com o senhor". "Pastor, vocês não oraram?" "Não". "Faltou-nos fé?" "Talvez". "Ousadia?" "Com certeza". Ficamos mais impressionados com o mau caratismo do pastor que tratou isso com ele do que outra coisa. E a gente acabou ficando com esse sentimento de piedade. Bem, o culto rolou, teve louvor, teve pregação, o pastor Gilberto pregando e tal. Eu estava na direita assim, tocando o teclado, e o Isaac estava tocando guitarra aqui. E aí o pastor Gilberto pregou, ministrou a ceia, eu estava tocando teclado. Quando eu olhei para esse senhor Altamiro, inclusive a foto dele está no meu Facebook, vou ver se eu acho lá, porque tem muito tempo, tem uma foto minha abraçada com ele que alguém tirou. Eu vi que ele ficou com um olhar fixo no Isaac, e tremendo e chorando muito.
E aí, quando o pastor Gilberto foi dar a bênção, eu saí do teclado, eu falei assim, aí eu abracei o pastor Gilberto, falei, pastor Gilberto, segura um pouquinho, que acho que alguma coisa aconteceu ali. Aí o pastor Gilberto falou, vai lá, Sandro. Aí eu fui até esse senhor, e ele estava chorando muito. Aí ele falou assim, eu falei, o senhor está bem? Aí ele falou assim, eu estou vendo um menino com o violão na mão. Isso foi uma manhã espetacular para a gente, né? Nossa, foi espetacular, irmão. Então já tivemos experiência, por exemplo, de uma mulher muda lá em Caxias que entrou, nunca falou. E quando ela estava lá na frente, eu lembro que o pastor falou assim, dá glória a Deus, do nada, pum, glória a Deus. Aí existem coisas sobrenaturais que acontecem. Se você buscar, por exemplo, no YouTube, tem um vídeo de um pastor, eu não sei o que aconteceu, ele não tinha voz. Já viu esse pessoal que faz a operação, fica com aquela voz meio robótica? E inclusive, Mateus, ele estava pregando sobre que esse pastor era sensacionista. O áudio é muito interessante, já viu esse áudio? E ele vai falando que na mentalidade dele, alguns milagres ainda não acontecem, ele acha que os milagres não acontecem com tanta frequência, tarará, aí faz um silêncio. E aí dá para ouvir o pastor falar, não tem vídeo. Você dá para ouvir o pastor chorar. O pastor começa a soluçar. E aparece uma voz limpa. E ele fala assim, Jesus me curou agora. E ele estava pregando da dificuldade dele de crer em milagre. Olha que loucura. E na hora que ele estava falando isso, eu te mostrei, né, bebê? Na hora que ele estava falando isso, a voz dele simplesmente limpou. E ele não tinha mais voz. Então, de maneira nenhuma a gente descrê que Jesus tenha parado, que Deus tenha parado de fazer milagres. A gente não descrê nisso. Então eu estou contando esse testemunho, né? Não é um testemunho meu. Tivemos pessoas lá na época, Mateus estava lá, Kelly estava lá, Ives estava lá. Nós vivenciamos isso, já vivenciamos a questão da mulher que nunca tinha falado e voltou a falar. Já vi pessoas de cadeira de roda levantar e começar a glorificar a Deus. Mas todos esses milagres que eu vi, eu nunca vi um milagre parcial. Nunca vi. Eu vi, simplesmente ele voltou a falar. Jesus curou, ele não ficou vendo de um olho só. Simplesmente a vista dele se abriu. Mas para esse homem, Jesus fez de uma forma diferenciada. E Jesus pega esse homem e ali na frente de toda aquela aldeia, de todo aquele povo, Jesus ora por ele, coloca a saliva nele. Ele não é curado. E é interessante como que Jesus não insiste. E Jesus sabia que ele ia fazer, porque Jesus era onisciente. Jesus sondava os corações. Jesus tira ele do meio daquele grupo e leva ele longe, para fora da aldeia. Jesus não quer promoção do seu milagre. Em muitos milagres, Jesus falava, olha, não conta para ninguém que te curou. Não conta para ninguém. Jesus, ele não se firmou, apesar dele saber da importância dos milagres. Inclusive é a resposta que ele manda para João Batista. Quando os discípulos chegam a Jesus, João Batista mandou perguntar se você é o Messias. Qual é a resposta de Jesus? Avisa João Batista que os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam. Porque tal qual foi com os apóstolos, Jesus chega de uma forma diferenciada, fazendo muito milagre. Chancelando mesmo ele como filho de Deus. Assim como aconteceu com os apóstolos. Aquela grande quantidade de milagre que de fato nós não vemos hoje. Não negamos que aconteça. Mas nunca na história se viu tantos milagres como aconteceram na época apostólica. Coisas assim espetaculares, né? E aí Jesus, ele não tem uma promoção, ele nunca se interessou em promover, fazer um marketing do seu milagre, como muitas pessoas fazem, né? Recebeu um milagre, aí faz, estatala. As pessoas fazem marketing de milagre, fazem marketing até de pecado. Vamos ter lá na igreja um ex-travesti. Não me importa que tipo de ex que eu sou. O que importa é que tipo de nova criatura eu sou. E aí é estranho, porque às vezes você vê um homem que já é homem, e aí a igreja faz um banner. Já viu esses banners de congresso, de igreja? Parece até cartaz de cinema dos Vingadores, né? Os pregadores assim, Parece uma coisa de herói, assim, os banners que eles fazem. E aí a coisa é tão louca, a ideia do marketing, a necessidade do marketing é tão grande, que eu acho que o pastor nem está tendo noção que ele está promovendo a promiscuidade. Porque eles botam a foto do ex-travesti como travesti. Mas tem uma foto super indecente, às vezes com uma roupa indecente. Eu falei, gente, mas olha o banner da igreja. O banner da igreja é um travesti com roupa curta, mostrando os peitos. Que loucura é essa? Por causa dessa necessidade, dessa promoção, como se Deus precisasse disso. Como se a igreja precisasse disso.
Então, pode acontecer algum milagre aqui? Pode. Se o irmão quiser testemunhar, amém. Pastor, eu quero contar só para o senhor. Eu não vou vir aqui para frente contar, porque ele quis contar só para mim. Compreende? E aí o milagre de Deus opera na forma que Deus quer operar, mas ele nunca precisou. Jesus lá no tanque, das bodas de Caná, ele não fez nada pirotécnico. Nada. Nunca fez nada disso. A cura de Jesus Cristo, quando ele operava, sempre foi de forma simples. Na libertação, não porque os demônios berravam, mas as curas, os milagres, Jesus nunca fez pirotecnia em torno de si. Isso quem faz é a igreja de hoje. Jesus não fazia. Os apóstolos não faziam. Então, de fato, quando a gente olha para Jesus tirando esse homem da aldeia e levando ele para um contato, um lugar mais isolado, mostra que Jesus quer ter um momento de maior privacidade com ele, de maior individualidade com ele. Tem coisas que Deus quer operar na nossa individualidade. Tem coisas que são nossas, entre nós e Deus, não é para o outro. Eu particularmente, se você fez, desculpa, eu acho muito estranho a pessoa que consegue posicionar na foto um ângulo perfeito, que pegue o cálice, o pão e o flash da máquina, ele consiga pegar o flash da luz batendo na borda da tangente da lágrima, e a pessoa coloca assim: ceia com Jesus. Eu acho estranho, porque é um momento de tanta profundidade que a gente está com o Senhor. Eu vejo umas fotos assim, eu particularmente acho bonito, mas eu fico imaginando, tipo assim, porque geralmente quando eu nasci, eu estou tão assim, Senhor, não sei o quê, que a última coisa que eu vou pensar é num ângulo em que pega o pão, que pega o vinho, e aí às vezes a pessoa faz uma selfie do seu olho vermelho chorando. Não, isso é coisa nossa com Deus. Isso é coisa da nossa particularidade. Sabe a ideia do jardim secreto? Tem coisas que é para Deus, é com a gente e Deus. E que nem o irmão do lado não tem nada a ver com isso. Que por mais que ele possa também estar chorando, por mais que nós louvemos de forma congregacional, a adoração é uma coisa particular entre nós e Deus. E é por isso que tem gente que chora e tem gente que boceja, porque Deus está lidando de forma individualizada. Tem gente que olha para o céu tentando encontrar Deus, olhando o Senhor, desesperado. Tem gente que olha para o teto e fala: tá ali, ó, rachou a massa. Aí, irmão, Deus derrama. Agora a pessoa está ali, achou a massa? Ela olhou também, né? Já há muito tempo. Calma, gente, tá bom, não vai cair não, tá? Já está assim há 6 anos. Marcos 8, versículo 23, a parte B, vai dizer: e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes a mão. Então Jesus aqui, ele quer que esse homem em específico tenha clareza de que foi ele que o curou. Que ele que o curou. Jesus também não tem padrão. Eu vou usar uma brincadeira que o pastor Hernando Dias Lopes faz. Ele fala que existe alguns cegos que foram curados, que Jesus não cuspiu, e tem esse cego que foi curado com cuspe. Aí o Hernando Dias Lopes, uma vez pregando, ele falou assim: e aí esses cegos, de onde que eles se encontraram? E aí ele falou assim: ué, você foi curado? Fui curado por Jesus. Ele: rapaz, Jesus me curou também. Aí o outro falou: de quê? Aí ele: rapaz, de cegueira. Ele: que isso, que coincidência, eu também era cego. Como é que ele te curou? Olha, ele botou a mão e falou: veja. Aí ele falou: e como é que ele te curou? Não, Jesus não me curou assim não, ele me cuspiu no meu olho. Eu: não cuspiu não, ele cuspiu na terra, botou no meu olho. Uma visão bem nojenta, né? Aí ele falou assim: não, então a gente não está falando da mesma pessoa não, porque o Jesus que cura é o Jesus que cospe, é o outro não. Meu Jesus não cura cuspindo. E aí o Hernando Dias Lopes brinca que aí nasceram 2 igrejas: a igreja do Jesus que cospe e a igreja do Jesus que não cospe. Jesus, ele não tem uma forma exata de trabalhar, mas com esse homem aqui foi bem específico. Jesus queria que ele de fato soubesse quem estava ele curando. E Jesus faz essa indagação para ele. Ele pergunta: você está vendo alguma coisa? Que é algo inédito, querido. É um fato inédito. Só acontece aqui nesse milagre. E aí no 8, versículo 24, Jesus, ele fala assim: ó, eu vejo um homem andando como árvores. E aqui não é uma metáfora. Não é uma metáfora. De fato isso aconteceu. É um homem com uma visão turva. Mas Jesus faz isso acontecer para trabalhar isso como uma metáfora de algo que de fato ele queria trazer.
Porque Jesus estava operando de uma forma muito mais ampla. Jesus, com esse milagre, ele estava trazendo um ensino. Foi real, foi o que aconteceu, mas Jesus permite, faz que isso aconteça assim, porque ele quer construir essa metáfora de algo mais profundo que ele está tratando com os discípulos. E aí agora a gente precisa voltar no início do capítulo para compreender o que está acontecendo aqui. Lá no versículo 1 do capítulo 8, a gente tem a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. O texto vai dizer o seguinte, versículo 6, para a gente não se adiantar. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, o partiu, e após ter dado graças, deu aos seus discípulos, e a estes que distribuíssem e repartiram entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, abençoando, mandou eles igualmente que fossem distribuídos. Comeram, se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu, e logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Então Jesus operou novamente aqui o milagre da multiplicação dos peixes. 4.000 homens comem. E aí Jesus parte para um outro local. Só que o que acontece se você acompanhar nesse texto? Alguns fariseus, olhando para isso, começam a semear confusão, dúvida no meio do povo e também entre os discípulos. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando, pediram-lhe o sinal ao céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pedes esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não lhe se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar para o outro lado. Olha, eles acabaram de ver um milagre. Olha como é que é a questão, olha como é que a questão do milagre de fato não opera a salvação. Lembra dos 10 leprosos? É maravilhoso o milagre? É maravilhoso, mas qual é o efeito do milagre em relação à nossa vida com Deus? Só aumenta o nosso julgamento. Lembra que Jesus fala? Ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim. Se em Sodoma, se fosse em Cafarnaum, tivesse sido operado, os sinais que operou no seu meio, eles teriam muito maior misericórdia. Então, nós vivenciarmos esse milagre agrava o julgamento. Porque um dia a gente vai estar, não, Senhor, me faltou elementos para crer. Aí Deus fala assim, como assim? Você viu o cego ver. Você viu o surdo voltar a ouvir. Você viu o aleijado andar. Você viu eu multiplicar pães para 4.000 homens. Como assim você faltou elemento? Então o milagre é maravilhoso, mas ele traz maior severidade sobre nós. Porque isso nos coloca numa posição de que nós não somos nenhum tipo de alienado. E aí depois desse momento, lá no versículo 14, vai dizer que os discípulos partiram com Jesus e esqueceram de levar peixe e pão. Jesus multiplicou os peixes, alimentaram 4.000 homens e eles vão para a embarcação sem levar nada. Sem levar nada. Tipo o filho que vai contigo para a festa e quando chega em casa fala, tem alguma coisa para comer? Aí tu fala assim, mas como assim? Tu estava numa festa, cara. Mas teu filho só quis correr igual um louco para lá e para cá e não comeu salgadinho, já estou danado. Aí ele acha que você tem que chegar em casa e ainda fazer uma comida para ele, né? E a mãe boba faz, não é verdade? Tem que deixar com fome, não morre não. Os discípulos esqueceram, irmão, não levaram nenhuma comida. E aí vamos continuar. Preveniu Jesus: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E ele discorriu entre si: é que não temos pão, Jesus. Percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Veja, os discípulos começam a se agitar. Eles acolhem essa incredulidade por conta dos fariseus, porque Jesus não deu o sinal. E eles começam a ficar preocupados. Meu Deus do céu, eu não vou julgá-los porque talvez eu pudesse fazer o mesmo. Mas eles viram um milagre. Eles olharam, Jesus falou, vai lá e multiplica. E de repente, só pelo fato deles não terem um peixe, Jesus fala assim, olha, vocês precisam se aguardar. Guardem-se dos fermentos fariseus. Porque eles acabaram de passar por aquele momento em que os fariseus questionaram Jesus Cristo. Você não vai fazer nenhum sinal? Acabaram de vir uma multiplicação de pão e peixe. E aí aquele fermento dos fariseus alcança o coração dos discípulos. Porque eles passam a não crer.
E como é que eu sei que eles não creram? Porque eles ficaram com temor, ficaram com medo. Ué, e agora? Como é que a gente vai comer? Aí Jesus fala lá na frente, ele vai dizer assim: por que discorreis? Por que vocês estão falando sobre não ter pão? Vocês ainda não consideram, nem compreendem? Tendes o coração endurecido? E aí veja que Jesus Cristo vai começar a trazer elementos a respeito aqui sobre o cego. Vocês têm olhos e não veem? Vocês têm ouvidos e não ouvem? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos de pedaço recolhestes? Responderam ele: 12. E de quanto partiu os 7 pães? Aí Jesus fala: para 4.000. Quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Eles disseram: 7. Aí versículo 21. Aí Jesus vai dizer assim: e ainda vocês não compreendem? Vocês ainda têm temor? Vocês participaram disso comigo. E aí aqui Jesus encontra o cego de Betsaida. E Jesus vai usar esse cego para impactar os discípulos. Porque Jesus vai falar com os cegos, vai mostrar para os discípulos que eles estavam na mesma condição que aquele cego. Eles tiveram um encontro com Jesus. Eles foram alcançados pela graça. E a graça, de fato, ela salva. Só que o processo de maturação espiritual, de discernimento a respeito da identidade de Jesus Cristo, isso é algo que é construído com o tempo. E Jesus Cristo quis mostrar para eles que mesmo andando com Jesus Cristo, eles ainda não tinham uma visão clara de quem Jesus Cristo era. Que eles estavam agindo como aquele cego, olhando para os fatos ao seu redor como uma árvore que anda, não conseguindo entender. A questão aqui que Jesus está querendo usar essa metáfora real é a respeito da falta de visão espiritual que os discípulos têm e que nós também podemos ter. Jesus, ele cura aquele cego de forma parcial para mostrar para eles como eles estavam turvos na sua visão, como a compreensão espiritual acerca de Jesus estava prejudicada. E muitos, queridos, muitos de nós estamos, às vezes, ou permanecemos, ou passamos momentos igual a esse cego. Entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Jesus Cristo vem até nós. Ele abre os nossos olhos e, de repente, no meio da caminhada, eu passo a não enxergar. Eu passo a não compreender e eu fico como esse cego, não entendendo. É árvore, é gente, eu não estou enxergando direito o que Jesus está fazendo. Muitos ouvem sobre o poder de Deus e duvidam que Ele pode fazer. Muitos decoram na sua memória versículos da Bíblia, mas não permitem que esse texto fique marcado na tábua dos seus corações. Muitas pessoas sabem os mandamentos de Deus, mas não conseguem enxergar a necessidade de obedecer os mandamentos. A visão está turva. Olha, existe um mandamento, hein? Não, mas não é assim, eu acho que não, sabe? Levanta a dúvida, eu acho que não é assim. Muitas pessoas são alcançadas pela graça, mas ignoram os meios pela qual Deus estabelece a graça. Trabalhamos isso hoje aqui de manhã. Os meios de graça. Existem, quando a gente fala de meio de graça, porque a graça é favor imerecido. Quais são os meios de graça? É aquilo que Deus provê para nosso sustento, para nossa perseverança enquanto crente. Filipenses 1:29. Porque foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é dom de Deus. Veja, a graça salva. A fé é o quê? É um meio de graça, é o meio. E a fé vem do quê? Do ouvir a palavra de Deus, está lá em Romanos. O batismo é um meio de graça. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados. Veja, não é o batismo que salva. O que salva é a graça. Mas Deus nos dá elementos. E a gente vê muito crente ignorando os meios de graça. Vai começar a ficar ruim agora, tá? Só para avisar. 1 Coríntios 11, versículo 26.
Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes estes cálices, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então ele está falando o quê? A salvação vai se estabelecer, a graça de fato vai acontecer. Jesus Cristo fala assim: façam isso em memória de mim. Mas existem crentes turvos que olham para os meios de graça e digam: não há necessidade. Eu acho que isso não é tão assim. E não se importam, por exemplo, a ceia uma vez no mês. A pessoa pode viajar, pode trabalhar, mas crentes que trocam por nada. Deus nos deu isso, Ele nos deu essa oportunidade e a gente ignora. Veja, a salvação alcançou essa vida, só que ele está andando de maneira turva. A sua caminhada está confusa. E é assim e essa é a característica de alguém que anda sem conseguir enxergar direito. Ele tropeça, ele cai, ele não sabe às vezes para onde vai. Já viu quando você troca o óculos e você tem dificuldade de adaptar? Quando eu estou com o óculos camelô aqui porque eu botei a armação para fazer a outra lente. Mas já viu quando você troca de lente que você acha que o chão está ali e não está? E você vai pisar e o chão está mais baixo. Essa é característica de quem não consegue andar. Isso é característica de uma pessoa que está com a sua visão embaralhada. Muitos crentes estão assim. Então, crentes vacilantes, crentes que de repente param de crer, crentes que olham os milagres de Jesus Cristo sob seus desígnios e ficam com medo. São crentes de vistas turvas. Olham para o que Deus está fazendo e veem árvores andando. Não conseguem discernir aquilo que Cristo está fazendo. Um outro meio de graça, a oração. Aí você vai, pastor, eu não sei o que fazer. Eu não sei. Aí quando ele chega com aquela frase que é boa demais: pastor, eu já fiz de tudo, agora só Deus. Eu falei: mas não é melhor tu inverter? Botar Deus nisso? Antes de fazer de tudo? É sempre Deus. Então a pessoa não vem para a igreja. Então isso aí, são meios ordinários. Temos outros meios? Hebreus 10, 24, 25. A comunhão dos santos. Quando ele vai dizer: olha, não deixe de congregar, visto que se aproxima o dia. A disciplina eclesiástica. Hebreus 18, 15, 17. Quando ele vai dizer que nós devemos obedecer os pastores. O canto congregacional, a adoração é um meio de graça. Nós nos sentimos atraídos a Jesus Cristo em meio à adoração. O ensino doutrinário, a gente bate aqui direto. Traz teu filho para EBD. Aí o que a gente ouve? Ah, pastor, ele estava tão assim. Aí eu não quis tirar da cama. Tá bom. Sabe o que é isso? É visão turva, irmão. É visão turva. Está ignorando um meio de graça. O ensino da palavra é um meio de graça. Apóstolo Paulo fala para Timóteo: não ignores as escrituras, que desde a sua meninice te está te fazendo sábio para a salvação. E aí eu olho para um pai e falo assim: por que ele não veio na igreja? Ah, pastor, ele estava assim com uma dor assim, ó. Eu fiquei preocupado que estava com uma dor assim. Eu falei: esse garoto vai o quê? Ele está morrendo? Beleza. Mas com uma dorzinha aqui. Aí, pastor, achei melhor não. Então tá bom. Então tá ótimo. Entrega para o mundo. Aí deixa o filho sozinho em casa. Aí o filho não vem. Como se um adolescente tivesse capacidade de discernir o que ele quer. Tem capacidade de discernir? Não tem, irmão. Bruno tem 14 anos. Qual é a capacidade que o Bruno tem de discernir a respeito de coisas espirituais? Desculpa, Bruno, mas nenhuma. Isso está na minha mão e na mão da tua mãe. Isso é algo que vai crescer. Não ri não, Rio. Você também tem não. Desculpa. Isso é tutela nossa, irmão. Isso é tutela nossa. A fase deles é a fase de não compreender mesmo. Se eles tiverem que escolher entre ir para um futebol ou vir para a igreja, muitos deles vão escolher o futebol. Mas se é posição nossa, entre pai e mãe, a gente está fechando o mês da família. Estamos construindo famílias de visão turva. O meu filho não tem uma visão precisa e tudo bem que ele não tenha. É um adolescente. Tudo bem que ele não tenha. Agora eu, enquanto pai, você, enquanto mãe, ter essa visão confusa de achar que não é importante dele estar com os glúteos dele, fiz uma força aqui, sentado ouvindo a palavra de Deus. O que é isso, irmão? Está ignorando desígnios do Senhor, está ignorando desígnios de Deus. E aí a gente tem um problema. Por quê? E esse milagre está tanto nessa metáfora que Jesus quer estabelecer, que logo depois há uma confissão de Pedro. Olha só como é que o texto do nada muda. Jesus acontece isso, Jesus opera esse milagre de certa forma,
Veja o que acontece agora no coração de Pedro. Versículo 27. Então Jesus... Deixa eu voltar aqui, irmão. Irmão, eu fico impressionado. Às vezes a pessoa some da igreja. Some. Aí eu falei, e aí, irmão, você está sumido? Não, pastor, estou bem. Estou bem. Como é que pode, irmão? Não está bem, irmão. A igreja que estabeleceu foi Jesus Cristo. Mas a igreja não é perfeita. Irmão, essa igreja aqui é perfeita. Quais são os momentos de maior perfeição dessa igreja aqui? Segunda-feira, ela é perfeita. Terça, quarta até às 19 horas. É ou não é? Quinta-feira, sexta-feira que só tem eu, ela já deixa de ser perfeita. Sexta-feira às vezes eu passo o dia aqui. Quando eu piso nela, estraguei a igreja. Já vem eu com os meus pecados. É uma igreja perfeita, mas foi Jesus que estabeleceu. Falar que não precisa da igreja é dizer assim, não, Jesus, eu acho que você forçou a barra, não precisa disso. Ele falou para Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Ele está tratando como igreja, não está tratando de forma individualizada. Eu sei que é um desafio, às vezes é um ambiente que até tem gente chata, estou aqui. Não é? Tem gente que fala muito, estou aqui. Tem aquela pessoa que não respeita o horário do culto, que passa do horário, estou aqui. A gente tem defeito, irmão. A gente tem problema. Agora vai vir com essa hipocrisia, não, porque eu saí da igreja, porque eu estava chateado. Eu falei, tu é perfeitão? Tu é perfeitão? Então monta uma igreja para você então. Você vê o que é bom para tosse, né? Para estar acolhendo lá. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. Quem não pertence à igreja não é noiva de Cristo. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E aí, em 8, versículo 27, a gente tem um discípulo tendo a sua vista clareada. E esse discípulo é Pedro. Agora Pedro vai ter a sua vista limpa por Jesus Cristo. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias. Comentamos sobre isso. De Cesareia de Filipe. De manhã eu falei o contrário. Eu falei que era Cesareia Marítima, era Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem homens que sou eu? Veja como é que de fato é a mesma coisa. Jesus está falando assim: o que as pessoas veem de mim? Qual é a resposta das pessoas? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum profeta. O que as pessoas estão tendo? O que os discípulos estão tendo? Uma visão distorcida a respeito de quem Jesus é. Como aquele cego estava ali diante de Jesus, sem saber o que ele estava vendo, sem compreender o que eles estavam vendo. Muitos crentes estão andando com Jesus Cristo sem saber o que de fato está vendo. Conversei com uma colega, ela falou assim: não, Sandro, eu não consigo ver Jesus. Ela é católica, mas católica tipo de carismática, assim, adora. Ai, Sandro, eu oro, eu começo a louvar em línguas. Tipo, irmão, deve ser mais pentecostal do que eu. Aí a gente falou sobre o inferno, ela falou assim: não, Sandro, eu não consigo ver esse Jesus que vai lançar as pessoas no inferno. Aí eu falei: mas o que você acha que acontece depois do Apocalipse? Não, eu acho que Jesus vai fazer alguma coisa e vai tirar eles de lá. O que é isso? É uma visão distorcida a respeito de Jesus. É uma visão que não consegue ser nítida, não consegue ser límpida. Em Apocalipse vai dizer assim: olha, fujam da ira do Cordeiro. Jesus Cristo não vem mais com misericórdia. Findou-se o tempo da misericórdia. Ali só haverá a justiça do Senhor. É Ele que vai julgar. E de uma forma muito precisa. Já trabalhamos isso aqui. Se o Pai julgasse, talvez poderia até ser que nós tivéssemos elementos para dizer: não, o Senhor está sendo injusto comigo, porque o Senhor está me exigindo uma postura de não pecar. Mas para o Senhor é mole, porque o Senhor é Deus. Só que quem vai nos julgar não será o Pai, será Cristo. E Cristo desceu como homem, mas Ele não subiu como Deus, Ele subiu como Deus homem. Lembra do texto? Que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque viveu todas as coisas que nós vivemos. Como é que nós chegaremos para Jesus e falar: não, Jesus, o Senhor não entende, porque nós... Aí Jesus fala: não, eu entendo, eu fui homem. Eu estou aqui, com as chagas na minha mão. Está aqui, no meu pé. Eu mostrei elas para Tomé. O que
Porque da mesma forma que o texto me mostra que Jesus se compadece de mim porque ele sofreu tudo que eu sofri, o inverso também é verdadeiro. O que a gente pode dizer para Jesus? Que possa dizer para ele, não, o senhor não entende. Não, ele entende. Todas as dores que nós vivemos, ele viveu. Seu julgamento será perfeito. Ele terá a condição perfeita de nos cobrar. Porque hoje ele é um Deus homem. Ele está no céu em corpo glorificado. Compreende? Vou tentar, desculpa usar a pregação do Mateus, mas lembra quando você trabalhou a respeito do texto, quando Jesus chega e ouve-se aquela voz, levantai a porta das suas cabeças para que entre o Rei da Glória? Trabalhamos aqui, Mateus pregou, e há um espanto no céu, e os anjos falam, quem é esse o Rei da Glória? Porque Jesus está entrando nos portões celestiais como um homem. É como se os anjos fazem assim, olha, como assim um homem? Como assim um homem se achega diante dos portais? E aí eles falam, quem é o Rei da Glória? Aí Jesus fala, o Deus forte e poderoso, sou eu. Estou voltando numa condição diferenciada da qual desci. Hoje eu tenho um corpo glorificado. Ele é Deus, homem. Então, é essa visão mais limpa que nós precisamos ter. Ah, Bussano, mas eu acho, mas eu penso. Não pense. Não ache. Porque não depende do que a gente compreende, depende daquilo que o pai fala a respeito do filho. E é isso que acontece no discípulo. Esse é o meu filho. Façam tudo que ele vos mandar. O obedeçam. Não depende do que eu entendo, depende do que o pai testifica. Depende do que ele testifica sobre si próprio. Não depende da minha mente. Ah, mas para mim Jesus é um fofo. Não depende se ele é fofo ou se ele não é. Sei. Eu acho que ele é fofo também. Acho que Jesus é muito bonzinho. Mas ele chama na chibata. Ele fala que veio trazer a espada e a guerra. Ele manda largar pai por amor dele. Mas ainda assim eu acho ele fofo. Mas ele não é, sabe? Ah, eu olho para Jesus e parece uma moeba. Não, ele não, irmão. Ele é firme. E aí Jesus pergunta, e tu, Pedro? Aí Pedro responde, tu és o Cristo. E essa resposta tem muito a nos dizer. Porque lembra quando nós trabalhamos aqui, o significado Jesus Cristo, Cristo não é nome de Jesus, amém? Tudo bem? Não é sobrenome. Sandro Bittencourt, Jesus Cristo. Não. Muitos Messias vieram, mas nenhum deles era o Cristo. O que significa a palavra Cristo? Ungido, enviado, habilitado. Então, ele de fato é o Cristo. Ele de fato é o Messias. E aí Jesus vai falar, Pedro, tu é bem-aventurado, cara. Porque nenhum homem consegue ter essa visão, a não ser que o Pai revele. Vai piorar mais um pouquinho. Todos que se relacionam com Jesus, negando a sua cristandade, estão se relacionando com ele de forma carnal. E é isso que Jesus falou. Ninguém consegue dizer que eu sou o Cristo de forma natural. Só diz isso aquele que o Pai fala. E a questão da compreensão não é apenas na nomenclatura, mas é na questão de sujeição. Porque se ele é o Cristo, é ele que manda em mim. A cristandade, dizer que ele é ungido, Cristo vai dizer que ele é o único definitivo. É ele que é o profeta, é ele que é o sacerdote, ele que é o rei. Dizer que Jesus é o Cristo é declarar que ele tem autoridade sobre mim. Então quando Pedro fala, tu é o Cristo, ele está falando, é você que governa todas as coisas. Você é o Filho de Deus. Você é ungido. A visão de Pedro está abrindo. Não é apenas um Jesus, um profeta, ou um Jeremias, ou um João Batista. Não é alguém diferenciado. Não, você não é só um homem diferenciado. Tu é o enviado de Deus. Tu és o Cristo. Tu és o profeta. Tu és o rei de Israel. É isso que Pedro está dizendo. E é por isso que Jesus fala, nenhum homem natural consegue se relacionar comigo assim. Porque nenhum homem natural se submete a mim pelo meu poder e pela minha majestade. Pessoas naturais querem muito bem andar com Jesus, contanto que Jesus não mande em sua vida. Pessoas adoram falar de Jesus, contanto que Jesus não toque nos seus pecados. Ah, a Páscoa, Jesus, a Páscoa e a ressurreição. Olha, Jesus fala, tem que largar. Não, eu não creio nesse Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque para ela ele só é Jesus, ele não é Cristo.
Porque para o mundo Jesus é só Jesus, mas para nós Ele é o Cristo. É Ele que manda nessa igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor do meu coração, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Ele é Cristo. Ele é a autoridade. A igreja está sob o seu governo. Apocalipse 19, 16. E no manto da sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E por que está escrito? Porque Ele é o Cristo, irmão. E aí eu abro a boca: Rei dos reis. Quem é novo aqui não conhece não? Rei dos reis. Denuncia a tua idade de novo, Valéria. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nossos corações se unem, se abrem. Nossas vozes se levantam para te adorar, para... Ó Senhor Jesus, aí vem o coro. Ó Rei Jesus, aí vem o coral. Rei dos reis, Rei dos reis, Rei. Lembra não? Comunidade Vila da Penha, música linda. Só velho conhece. Só velho. Mas Ele é Rei dos reis, irmão. Ele é Senhor dos senhores. E aí, olha o questionamento que Jesus fala. Lucas 6,46. Por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Como assim eu sou Senhor? Tu não me obedece? Por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Por que a gente entra na igreja e chama Jesus Cristo de Senhor se a gente não o obedece? Como é que a gente diz que Ele é o Cristo se a gente não cumpre seus mandamentos? Como é que a igreja pode dizer que Ele é Senhor dos senhores se Ele não consegue nem ser Senhor da minha casa? Minha casa não tem oração, minha casa não tem leitura bíblica, não tem ensinamento da palavra de Deus para os meus filhos. Ele é Senhor de quê? Senhor de quê? A gente desobedece Ele assim, ó, com a cara mais lavada. A gente desobedece os mandamentos do Senhor várias vezes. A gente ignora os seus desígnios e vai cantar: Senhor, não é Senhor. Não está sendo o Senhor da minha vida. Não está sendo o Senhor da igreja. Não está sendo o Senhor do seu povo. Porque Ele só é Senhor de quem lhe obedece. O nosso relacionamento com Ele é de servo e de Senhor. É de meu camarada. E aí, meu bro, toca, pá. Não. Tem isso não, irmão. Ele é Senhor da nossa vida. Lucas 10, 22. Vou terminar. O versículo que nós lemos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Não, perdão, foi o texto. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. É grande que agora, qual é a aplicação que eu quero trazer para a igreja nessa noite? Sem medo de ser taxado como religioso, meu irmão, a gente aceita, também não cabe a gente aceitar ou não, que a gente não tem nada a ver com a vida das pessoas. A gente não está aqui para senhorar da vida das pessoas. Mas um crente que fica em casa num domingo, vendo, nem sei o que passa mais. Antigamente eu falava, vendo Faustão, nem sei onde mais o Faustão está. Acho que está na Band, né? Eu não sei o que tem agora na televisão. Aposentou? Graças a Deus. Não vai fazer falta nenhuma. Então, irmão, um crente que abre mão de um momento de culto, de um momento de louvor, que para ele tanto faz estar no shopping, e eu não acho errado ir para o shopping, não acho errado ir para o cinema, não acho. Acho não. De vez em quando eu vou no cinema, quando tem dinheiro. É sempre. Eduardo Paz me ajuda. Mas não é pecado. Agora, trocar a igreja, trocar o culto para ambientes que não promovem nada. Aí, irmão, me desculpa, está com a visão turva. Está com a visão turva. Não está enxergando a beleza do que é servir a Deus, dos meios de graça que Ele nos dá. Não estamos valorizando os meios de graça. Lá fora, irmão, tem gente se engalfiando. A gente está aqui com o pastor é a única Bíblia que a gente tem. A única Bíblia que a nossa igreja tem é a minha. Precisamos de Bíblia. E a gente trata a nossa Bíblia com o quê? Como nada, irmão. A gente larga
nem encosta nela. A Bíblia é um meio de graça, irmão. Sabe o que é isso? É uma visão turva. Estamos andando como que enxergando árvores andando. Não estamos compreendendo aquilo que de fato Jesus quer para as nossas vidas. E aí, existem 3 posturas que a gente pode tomar diante de uma pergunta que se faz nessa noite. Como é que está a nossa visão espiritual a respeito de Jesus Cristo? Eu posso ser arrogante e dizer, não estou vendo. Eu posso falar, não estou vendo, mesmo sem estar vendo claramente. Há alguns que podem se retirar da igreja. Não, então não volto mais, porque eu não concordo. E há aqueles que podem responder de forma honesta. Como esse cego respondeu, não estou enxergando direito. Não estou enxergando direito. E essa resposta dele me lembra de um milagre que Jesus Cristo faz. Antes dele fazê-lo, que Jesus pergunta assim para o homem, você tem fé? E ele responde para Jesus, Jesus, eu tenho fé, me ajuda a ter mais fé. Eu tenho, mas o que eu tenho é pouco. Me ajuda a ter mais fé. Porque muitos de nós, porque nós, eu vou falar muito de nós, porque dá a impressão que eu posso não estar no grupo, porque nós, às vezes somos privados de viver momentos de edificação, de restauração, de avivamento, porque a gente entra na igreja achando que Deus vai operar alguma coisa em alguém, quando na verdade Ele precisa operar em nós. Ele precisa operar na igreja toda. A gente fica na expectativa de que Deus opere alguma coisa como se a gente estivesse além daquela coisa, como se a minha vida já estivesse perfeita, como se minha fé fosse inabalável, como se eu tivesse uma vida cristã. Não, a igreja, Deus precisa avivar essa igreja, como se eu já fosse uma brasa pipocando. Deus precisa operar em nós, em todos nós, abrir as nossas vistas, abrir a nossa visão, todos nós, todos, pregadores, professores, precisamos ter uma resposta sincera diante de Deus. Como está a nossa visão a respeito de Cristo? A segunda pergunta é, a gente tem honestidade para admitir que precisa de um segundo toque? A gente consegue ter essa honestidade? Não, eu preciso de um segundo toque de Jesus Cristo. Como aquele homem, eu sei que eu já sou salvo, mas o meu caminhar ainda está confuso. A minha mente é confusa, o meu comportamento é confuso. Às vezes eu não sei se eu sou crente, se eu não sou. Às vezes o meu pensamento... A gente precisa de honestidade. Não, Senhor, eu ainda não estou enxergando direito. Eu preciso de um segundo toque do Senhor. Veja, muitos crentes às vezes... Eu tinha planejado fazer assim, chama a igreja lá na frente. Mas não vou chamar não, porque eu não gosto. Mas eu tinha escrito. Às vezes a gente pode estar em algumas situações em que Deus te move, assim, vai lá na frente. E a gente fica assim, não, que isso, Deus? Como é que eu vou fazer isso? Jamais, não. Eu já sou membro da igreja há 7 anos, eu tenho até medalha, vai fazer uma vergonha. Eu tenho a medalha de 5 anos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que o pastor vai fazer um apelo? Você que quer mais de Deus, como é que eu vou lá? E que isso? Eu sou diácono. Vai parecer que eu estou em pecado. Você precisa de honestidade, irmão. De virar para Deus, Deus, eu preciso de um segundo toque. A minha visão ainda está no processo de abertura. Eu preciso desse segundo toque. E em terceiro, é a gente entender se de fato a gente pode dizer com convicção e com confiança que Jesus de fato é o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a pergunta. E essa pergunta traz muita coisa com ela. Porque não é apenas falar. Porque senão a gente pode ouvir de Jesus, olha, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Não é só falar. Temos condição de fato de dizer que Cristo, que Jesus é o Cristo na nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa vida, que em tudo na nossa vida está debaixo da sua batuta, que a gente faz o que Ele manda fazer e a gente deixa de fazer aquilo que Ele manda parar de fazer. Nossa vida está no controle dEle, porque se não estiver, não temos condição de dizer que de fato Ele é o Cristo. No máximo que Ele é Jesus, mas não o Cristo, porque Ele não está sendo Senhor da nossa vida. E se não há essa convicção, o que há? Há a oportunidade de abrirmos o nosso coração para Jesus agora. Estou falando para a igreja, para crente ou para quem ainda não tomou uma decisão. Precisa ter esse encontro, ser para todo mundo. Dizer assim, Jesus, preciso de um segundo toque. Preciso que o Senhor me toque novamente. Preciso que o Senhor de fato abra as minhas vistas, para que eu possa te enxergar de fato e não andar com o Senhor
como se fosse alguém que vê árvores andando. Eu quero vê-lo como o Senhor de fato é. Eu quero ter experiência com Deus que se revelou. Não perca isso, irmão. Não perca. Como é triste ver um crente. O cristianismo é a única religião, única, em que o Deus se revela. Deus fala, buscar-me-eis e achareis, quando me buscares de todo o coração. Ele se revela, Ele se coloca à nossa disposição. Como é que a gente pode se contentar em ter uma vida cristã sem compreendê-lo como Ele é, sem se interessar pela sua palavra? Não há nenhuma religião que mostre, olha, e Buda se fez carne, e Cristo não se fez. Não, ninguém fez. Está certo que eles nem existem, mas se existissem, estariam em algum outro lugar. Jesus Cristo veio aqui, Ele se revelou a nós. Como é que a gente pode viver sem conhecê-lo? Ele veio se apresentar até nós. Que Jesus Cristo, de fato, irmão, limpe as nossas vistas. Que Ele, de fato, se for necessário, nos toque quantas vezes for preciso, até que as nossas vistas estejam totalmente abertas, para que a gente possa compreender a autoridade dEle e o lugar dEle na nossa vida. Para quem não tomou essa decisão, é a mesma coisa. Pastor, eu acho que ainda não é o tempo. É porque tua vista está turva. Entende? É a mesma coisa. Para o crente ou para aquele que não é crente. A oração é a mesma. Senhor, abre os meus olhos. Toca em mim de novo. Toca, abre a minha visão, para que eu possa compreender a tua voz, ouvir a tua voz e dizer sim para o teu chamado. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de nós estarmos aqui, sendo tocados pelo Senhor. Obrigado, Deus amado. Tu és um Deus de amor. Tua graça nos alcançou. E essa é a razão de nós estarmos aqui, sendo polidos, todos nós, sendo edificados, sendo confrontados, sendo moldados pela tua mão. E é certo, Deus, que em alguns momentos a gente erra, a gente quebra, a gente cai. A gente julgava estar de pé e de repente algo na nossa vida, um descuido, ou arrogância, ou soberba, faz com que a gente se quebre. Mas a tua palavra nos te apresenta a nós como um oleiro, nós como barro. Tu és o oleiro. E se ainda assim, Deus, se nós nos quebrarmos nas tuas mãos, tua palavra nos garante que o Senhor novamente nos refaz. O Senhor nos remonta. O Senhor nos molda. Então eu te peço, Deus, nessa noite, que o Senhor haja conosco como oleiro. Toque em nossas vidas por fora, como alguém que molda o vaso e lhe dá a forma, muda o nosso exterior, que a gente de fato sim possa ter o aspecto do teu povo, dos teus filhos, mas também nos toca por dentro, Pai. Toca dentro de nós, Senhor, para que haja crescimento, para que haja espaço, para que o Senhor possa depositar esse bom tesouro. E é isso que nós somos. Somos um vaso, e dentro de nós há um bom tesouro, que é o teu evangelho, a tua salvação, Deus. A glória não está em nós. O que nós temos é o privilégio de sermos esse receptáculo, esse vaso, onde o Senhor colocou a sua graça. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nessa casa, em nome de Jesus. Amém.